Brasil. Estamos finalizando o ano, né? Tivemos aí vários encontros esse ano, né? Planejando vários em 2025. Né? Para fechar o ano, vem com a equipe aí do Ministério Público do Mato Grosso, que já esteve aqui com a gente 2 vezes, apresentou o trabalho do Ministério Público, a parte social e a parte de violência contra a mulher, espetacular, né? O projeto que eles fizeram, que se chama Caliandra. E hoje eles vão apresentar aqui um projeto que teve uma motivação muito interessante, né, que o Fernando vai se apresentar e contar um pouquinho para a gente, Juraci e Tatiane, né, e o portal que eles desenvolveram, né, para os insights para dentro do Ministério Público. Um case muito legal. Né? Então, Lígia aí com a gente, nós duas aqui, né, liderando a Comunidade Brasil, somos ambassadors e visionaries, né? E nosso trabalho aí é trazer esses cases, trazer as pessoas para se comunicarem, trazer as novidades, as novas features, né, para todos vocês. Começar aí com o Fernando, contando um pouquinho da história, né, do Radar Smart. Perfeito, Verônica. Bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos e a todas presentes aí, né? Agradecer, primeiro de tudo, Verônica, Lígia, pelo convite. Para a gente é sempre uma satisfação, né, a gente poder compartilhar esses trabalhos que a gente tem feito, né? Porque a gente, como órgão do governo, né, como instituição pública, a gente tem uma busca incessante, até como propósito mesmo, né, da gente cada vez mais melhorar as tomadas de decisão da instituição, e isso reflete, né, nosso objetivo final é refletir isso na sociedade, né, com melhores serviços prestados. E como você disse, Verônica, esse case ele é muito, muito especial para a gente, né? A gente tem um carinho grande por ele, justamente por como ele aconteceu, né? Como é que a gente chegou nesse produto, pelo menos nessa primeira versão, chamar assim, do produto, que a gente sabe que ele vai crescer muito ao longo do tempo ainda, né? E a gente até conversou alguns dias atrás sobre isso, né? Como é que ele nasceu aqui dentro da instituição. E o legal, assim, que a gente, como né, que trabalha muito com gestão de projetos, deixa eu antes me apresentar, né, para o pessoal me conhecer. Meu nome é Fernando Vasconcelos, eu sou funcionário aqui público, aqui, né, servidor público há 18 anos no Ministério Público, entrei muito jovem aqui na instituição, na área de TI. Eu tive a oportunidade de 2021 até metade de 2024, agora em julho do ano agora, em ser CIO da instituição, né? Então eu era responsável, né, quando esse projeto nasceu, eu era responsável pela área de TI da instituição, e atualmente, né, até por um projeto pessoal de vida, hoje eu faço, né, estou fazendo meu mestrado na UFPB, na Paraíba, né, até longe aqui do Mato Grosso, é na área de administração, mas em ciência dos dados, né? Então eu sempre tive essa ligação com dados, mesmo sendo CIO aqui. E durante essa nossa jornada, a gente acabou implantando o que a gente chama de hoje de escritório de dados, né, o núcleo de ciência de dados da instituição. Né? Quando a gente viu que a gente tinha muitos, né, aquele problema clássico, a gente tem muitos dados na instituição e como é que a gente transforma isso, né, em uma coisa útil para os tomadores de decisão aqui internos aqui, e para a própria sociedade também. Então, assim, voltando, né, agora me apresentei, voltando para o projeto, ele nasceu assim, final do ano retrasado, mais ou menos, aí, final de 2023, aí, no ano passado, 2022, final de 2022. O nosso procurador-geral, né, para quem não sabe, o Ministério Público, mas procurador-geral é como se fosse o presidente da instituição. Ele nos chamou um dia, sei lá, uma quinta-feira, assim, né, no final de ano. Ele falou, olha, eu tenho entrevista para fazer para a televisão e eu quero levar alguns números para a televisão para poder falar, para poder, né, argumentar, enfim. E a gente falou, não, tudo bem, né, doutor, pode trazer para a gente vai levantar. E aí o procurador-geral trouxe uma lista, assim, com as 15 perguntas para a gente. A gente falou, beleza, vamos pegar essa listinha e vamos ver o que a gente faz aqui para, né, coletar do banco, porque a gente tem relatório pronto aqui para mostrar para ele. E aí foi quando a Tati estava acompanhando muito de perto essa época, foi quando ele deixou todo mundo maluco aqui dentro, porque as perguntas dele eram muito assim, apesar de ter perguntas muito diretas, claras, mas eram perguntas que a gente não tinha, simplesmente assim, não tinha um relatório que a gente puxava, entregava para ele aquele número e pronto, né? E aí, quando a gente se deparou com aquilo, a gente falou, cara, foi assim, foram 3 dias de loucura, a entrevista dele em 3 dias, foram 3 dias de loucura aqui dentro. A gente parou praticamente o departamento, o pessoal envolvido com dados aqui, do banco de dados e tal, o pessoal do planejamento também, o time que a Tatiane faz parte também, para conseguir interpretar as perguntas dele, tirar dúvidas das perguntas dele, conseguir gerar relatório e outra. E como é que gera relatório confiável, digamos assim, em 3 dias, né, assim, né, em 2 dias, né, haja query, haja join, haja consulta banco, aí a time do Juraci também, que na época fazia parte já dos dados, para conseguir puxar isso tudo para ele, enfim. E aí nessa hora caiu a nossa ficha, assim, sabe? A gente falou, cara, a gente tem
muitos dados aqui dentro. Para vocês terem ideia, a gente nem é uma instituição tão grande assim, mas nós temos mais de 50 sistemas hoje que rodam aqui dentro, sistemas que falam produzidos pela casa, mantidos e evoluídos aqui dentro. Ou seja, são 50 bancos de dados gerando dados todos os dias. E como é que a gente não tem dados relativamente simples de perguntas para responder para ele? A gente tem que parar quase que metade do departamento, né? Se fazer a imersão de 3 dias para perguntas que a gente olhava assim e falava, cara, a gente tinha que ter isso na mão para responder para ele. Ele tinha que ter um dashboard, um quadro na frente dele que ele soubesse isso, não para entrevista, mas que ele soubesse como, né, no dia a dia da instituição. E aí nasceu a provocação, da gente falou, cara, a gente não pode passar por outro perrengue desse de novo, né? E aí foi quando, né, foi quando a gente começou a se debruçar sobre isso na parte negocial. Falou, cara, vamos ver o que ele quer. E aí o projeto avançou, né? Em cima daquelas 15 perguntas dele, na verdade, a gente enxergou que a gente precisava disso. E aí a gente falou, não, peraí, vamos parar um pouco. O projeto, na verdade, o Radar Smart já era um projetinho que o departamento de planejamento já tinha meio na gaveta ali, mas estava esperando a oportunidade para tirar da gaveta e colocar em prática. E aí foi quando a gente falou, não, peraí, tá na hora de a gente mexer nisso agora. Né, e com a Junda, obviamente, a gente estava passando por um processo até de implantação do Tableau. A gente tinha um Tableau aqui, mas era bem embrionário, que era só coisa bem básica. A gente falou, não, vamos trazer né, quem tem expertise nisso para ajudar a gente e vamos começar a tirar isso do papel. E aí nessa hora, né, tirou da gaveta e começou a nascer realmente o projeto Radar Smart, né? Então ele constitui nisso, eles constituem em pegar informações, que eu falei, praticamente de 50 sistemas institucionais, 50 bancos de dados diferentes, envolvendo Oracle, PostgreSQL, MySQL, e transformar isso em dados efetivamente úteis para quem está tomando decisão. Né? Então, assim, é legal quando a gente pega um projeto assim, né? Um projeto que a gente não simplesmente nasceu da vontade de um usuário que, né, tem vontade de ter um dashboard dele. Ele, na verdade, nasceu realmente de uma necessidade institucional, né? De quando veio da instituição, a gente se deparou com isso e a gente também entendeu esse propósito, né? Isso é muito legal. Então, o nosso time de dados também entendeu que a gente precisava, né, ter essas informações né, de maneira muito fácil para a administração superior do Ministério Público. E aí foi quando surgiu a coisa, né? A gente começou realmente a trabalhar na parte negocial, quais os dados realmente que seriam úteis, como é que a gente fazia, né? Faria esse ETL, enfim, essa extração, trabalhar esses dados, para que a gente pudesse chegar no produto que vocês vão ver hoje. Né? Então, acho que, resumidamente, Verônica, aí, né, falando de maneira rápida, foi assim, essa foi a concepção da ideia do Radar Smart. Foi assim que eles, né, como eu falei, já tinha uma ideia antes, mas que ele saiu, puxou a gaveta e falou, agora está na hora de fazer esse projeto. Ele virou prioridade dentro do Ministério Público. E os resultados que a gente tem alcançado, vocês vão ver aí, são resultados bem bacanas, assim, sabe? A gente hoje, a própria instituição, quando olha os painéis, ela fala, cara, a gente consegue, pelo menos, né, ou tomar decisão, ou pelo menos saber os nossos números de maneira muito prática, né? O que a gente chama de big numbers, né? Os números principais da instituição, né? E aí vocês vão ver como é que ficou na reta final, né? Assim, a ideia realmente é abstrair isso do usuário final, né, dos tomadores de decisão. Eles não precisam, a gente tem essa concepção, eles não precisam saber como a coisa foi gerada, eles precisam ter confiança no número e ter um painel muito rápido, muito claro, que eles olhem, batam o olho e confiem naqueles números. E a gente tem alcançado isso até agora, que nem eu disse no começo, é um projeto que ele tende a crescer, a gente está na versão, digamos, 1.0 aí, mas já tem bastante coisa legal inserida dele, já tem bastante coisa bem útil, né, que está sendo usado na instituição. E para a gente é uma satisfação, assim, né? Quando a gente gera um produto que a gente vê que está na mão do usuário, não ficou na gavetinha só, né, para 1, 2 usuários usarem, para a gente é muito satisfatório isso, né? E é isso, Verônica. Vamos para a mão na massa agora? Vamos lá, Tatiane. Mostra um pouquinho aí do que vocês fizeram. Muito legal, Fernando. Né? E Juraci contar aí, né, os 50 sistemas, o que transformou aí em apenas 9 fontes de dados, né? 9 datamarts aí respondendo tudo. Muito legal. Perfeito. Se apresenta aí, Tati. Boa noite a todos. Travou um pouquinho. Opa. Estamos ouvindo. Sim. Pode seguir. Então, boa noite a todos e a todas. Como o Fernando já mencionou, eu sou Tatiane, eu sou estatística, agora eu trabalho no núcleo de estatística e gestão estratégica, né, do Ministério Público, dentro do Departamento de Planejamento. E no departamento, a gente desenvolveu o nosso próprio site, né, que a gente coloca toda a parte de gestão e planejamento, que é o nosso portal Foco, e é dentro desse portal que o Radar Smart está inserido hoje. A gente dividiu os dados em 5 grandes grupos, né, que inicialmente, a partir da provocação, foi que a gente entendeu que seriam os mais importantes, né, os primeiros para que a gente pudesse trabalhar, e até mesmo por conta também da base de dados, né, mais estruturada que a gente utiliza, né, para alguns dados de pessoal, dados de atuação finalística. Então, a gente tem um módulo de pessoas,
Nesse módulo, eu vou entrar apenas na página inicial, porque aqui a gente tem muitos dados sensíveis, né, dos nossos integrantes, mas aqui a gente já consegue ter uma visualização de quais dados a gente, pelo menos do total, né, de quantos membros a gente tem, total de integrantes que o PMT tem hoje, né, desconsiderando os terceirizados, que foi colocado outro local. E aqui a gente já tem um vislumbre daquilo que a gente precisa, né? O total de integrantes que a gente tem em teletrabalho hoje, né? A gente já tem 305 integrantes. Então, eram números que demoravam muito para a gente ter essa resposta. A gente tem, sim, o portal da transparência, só que atendendo à própria, né, resolução do CNMP, lá são dados em planilhas, não são dados estruturados, né, como o Fernando mencionou, né, a gente não tem um big number, que a gente tenha o número total rápido, então a partir do painel a gente consegue ter esse número de integrantes mais rápidos e efetivos. A gente também tem um módulo de área finalística, aqui o Fernando tem mais autoridade para falar sobre, né, que é os dados que o departamento de tecnologia da informação trabalha, mas a gente também faz muita consulta, porque além, né, dos próprios integrantes, né, da instituição, a gente recebe muito pedido de dados externos. Então, sempre a gente está recorrendo ao sistema para a gente poder fazer essas avaliações. Então, aqui a gente dividiu os dados em duas classes, né, extrajudiciais e classe judicial. A gente tem também dividido em procedimentos administrativos, os termos de ajustamento de conduta. Então, são umas 4 grandes áreas, digamos assim, do MP que a gente atua, que a gente sempre está produzindo dados e trabalhando em si. Então, para cada uma delas, a gente tem um detalhamento. Nesse detalhamento, a gente consegue ver por comarca, né? O MP ele trabalha na sua divisão territorial por comarcas, por área de atuação, então a gente consegue visualizar também pelo meio ambiente natural, infância e juventude, as 5 grandes áreas que a gente tem e outras aqui. Por tipo de assunto, então a gente tem vários assuntos instaurados nos sistemas, então a gente já consegue ter uma visualização por aqui. E um detalhamento, né, do total de protocolos que a gente tem em cada um desses detalhamentos. Além disso, a gente também consegue fazer uma filtragem aqui, que nos ajuda bastante, que é por comarca, então se eu quiser ver por comarca específica, então facilita para a gente. Aqui eu peguei de Campo Novo, só para a gente ter uma ideia. A gente também consegue fazer um filtro por área. Pelo tipo de assunto, né? Os assuntos são bem diversos, né? A gente pode visualizar aqui que é uma gama muito grande. E por data, né? Por períodos, que também é recorrente o assunto. Quando chega o dado, eles querem uma data específica. Então, para a gente é importante a gente ter essa parte desse filtro por mês e ano para poder responder. E que a gente tem os totais, mas a gente também pode dividir por inquérito civil, por notícia de fato, por procedimento preparatório. Então, dependendo de como é a análise, a gente consegue fazer as agregações. Aqui não tem, porque eu deixei aqui a comarca filtrada. Por isso que não apareceu. E assim, semelhante, né, também para os demais big numbers, a gente vai para o detalhamento. Procedimentos judiciais. Aqui a gente já tem outros tipos de classificação, mas os judiciais instaurados em primeira instância, em segunda instância, e conforme a gente vai necessitando em relação aos movimentos. Tati, eu posso só complementar a tua fala no finalístico? Só para o pessoal ter uma ideia assim, do tamanho que é a área finalística nossa. Né? Como eu falei, a gente está no estado de Mato Grosso, obviamente a gente não é nem um dos maiores do Brasil, mas só para quem está familiarizado com a questão de empresa privada,
Nós funcionamos assim, é como se nós tivéssemos 74 filiais, são 74 comarcas. Em cada comarca dessa tem promotores que atuam dentro da sua área, da sua região ali, né, das suas cidades no entorno ali, né? Então, todo dia a gente gera milhares de movimentações, a gente recebe centenas, né, dezenas de centenas de novos processos. Então, assim, o volume de registro disso é uma coisa assim, na casa de, quando eu junto um mês lá, dá na casa de milhões de movimentos, quer dizer, é um sistema que é realmente assim, e é o coração da instituição, que é a área finalística, né? A instituição do Ministério Público existe para essa área finalística, né? Então, consolidar tudo isso também, a gente usa a Oracle hoje para isso, Juraci depois, acho que no final vai falar um pouquinho, mas para consolidar tudo isso dentro de um mesmo, né, no mesmo dashboard ali, seria muito complicado fazer isso de uma maneira, né, online, de uma maneira muito próxima da realidade. Hoje a gente trabalha com o D-1 ali, mas assim, o volume de dados para consolidar isso é muito grande, assim, sabe? É uma coisa assim, que eu falei, imagine como se fossem 73 lojas que vendem milhares de produtos todo dia e consolidar isso dentro de um dashboard só. Né? Para a gente, com a instituição pública, é uma coisa assim que sei lá, se a gente falar 5 anos atrás, era uma coisa quase impossível da gente fazer. Né? A gente ficava catando um milhozinho para cada pergunta que fazia, ou gerava um relatório lá que demorava muitas vezes 1 hora, 2 horas para gerar um relatório único. E hoje a instituição poder olhar para um dashboard desse e ter esses números, esses big numbers, esses números principais, de uma maneira muito clara para eles, é uma coisa que era impensável alguns anos atrás, assim, sabe? Assim, esse é um depoimento muito legal da gente falar, porque realmente é uma coisa que toca, né, no negócio do Ministério Público, né, no negócio institucional. Só para deixar, Tati, a dimensão desse trabalho aqui, né, que a PEF, vocês fizeram, principalmente aí com o time do Juraci, em relação a esses dashboards aí. Vai lá. Fernando, desculpa, eu tenho uma pergunta. Você falou que vocês recebem atualizações diárias, porque tem ali a última atualização, parece que, enfim, a atualização de vocês em relação aos dados, ele é on time, ou seja, entrou na base e já está no Dash? Juraci vai me ajudar a responder melhor sobre isso, mas assim, eu não sei se está todos no mesmo padrão, Jura, ou tá de hora em hora, como é que tá lá? Não, me ajuda aí. Inicialmente a gente está trabalhando com D-1, né? Então, na D-1. madrugada, esses dados são processados e são gerados aí no painel. Mas a ideia lá na frente, mais para frente, depois que o projeto tiver com a sua totalidade, a ideia é que algumas dessas bases possam ser atualizadas em um tempo menor. Legal. É porque ela está mostrando lá que está dia 11/12, 7 horas da manhã, não é isso, né? Isso que tá lá, né? Porque foi processado durante a noite, 7 horas da manhã disponibilizou os dados relativamente então a última data da atualização não significa que é a última data que você tem na base. Não, mas no fim das contas tipo assim, dia 11/12, às 7 horas da manhã, tudo que estava até 7/11, 11/12, aliás, às 7 da manhã está nesse dashboard de hoje. O que está mostrando é produção, inclusive. Né? Então, até se alguém deu um movimento de madrugada, 4 horas da manhã, por exemplo, ele está incluído aí, entendeu? Entendi. É isso. Perfeito. Pode ficar à vontade, Tati. O nosso outro módulo que a gente tem é o módulo administrativo. Esse a gente separou por sedes, né, e por terceirizados. Aqui a gente também tem um total de terceirizados da instituição. Atualmente a gente está com 519 que nos auxiliam em vários serviços, né? Então a gente tem um total daqueles que estão realizando serviços gerais, guardas patrimoniais, recepcionistas ou auxiliares administrativos. E também por uma questão, né, de serem dados sensíveis, a gente não vai entrar nessa parte. Mas em relação às sedes, como o Fernando mencionou, né, a gente tem atualmente 74 comarcas e 3 subsedes. Então, aqui a gente tem uma visão também de tudo que a gente tem de imóvel no MP, não só as sedes, né, mas também terrenos, quais sedes foram cedidas, quais não foram. A gente tem esses registros também por comarca, porque para a gente é importante saber, né, naquela localidade, se o prédio do MP ele é um prédio próprio, se ele é cedido, se ele é alugado, se ele está no fórum, né? A gente tem uma sede que atua no fórum.
que é a de Santo Antônio do Leverger, que é uma cidade próxima a Cuiabá. Então, aqui a gente tem a visão de todas as sedes próprias, né? Qual comarca, qual que é a lei de doação dela, qual que é a situação, né, do imóvel, no caso das sedes próprias, né, são sede atuais, e aqui também tem um detalhamento, né, da quantidade, quais são os imóveis. Esses dados também são disponibilizados no portal da transparência, mas como eu mencionei anteriormente, também está numa planilha, né, não está sumarizado do jeito que a gente precisa. E são dados que a gente acaba sendo recorrente para responder, né, aquilo que o MP tem de sedes e imóveis. E o nosso último módulo que a gente vai apresentar, que é o de sustentabilidade. Esse módulo ele foi desenvolvido em parceria também com o pessoal do MPMT mais sustentável, né? Eles nos auxiliaram naquilo que, a princípio, seriam dados importantes para a gente poder mensurar e verificar, né, o consumo. Então, a gente tem o total de consumo de água, né, em reais, energia, o valor que a gente gasta com combustível e o total de impressões que a gente tem realizado. Porque é uma campanha, né, do MP também de diminuir esse total de impressões, então para a gente monitorar ficou mais fácil a gente ter no dash ao invés de ficar procurando em planilha e tentando gerar um relatório. Então a gente tem o consumo aqui por comarca, aqui a princípio por energia, consumo mensal desde janeiro de 2022 até hoje. A gente também pode ver o consumo por água, então a gente consegue verificar a sazonalidade. Cuiabá é a nossa maior comarca, né? Então, né, a capital, ela tem 3 sedes aqui dentro da cidade, né? Então, por isso o consumo é maior. Também é a maior localidade com pessoas, né, integrantes trabalhando ali, então por isso que o consumo é maior. Em seguida vem Rondonópolis, então a gente já vê que é uma tendência, né? A sede é maior, então o consumo está maior, então a gente já consegue ter várias visualizações aqui, se algum dado chama atenção ou não nesses totais. A gente também tem o consumo combustível mensal, né, relativo por comarca e também por carro, então a gente consegue saber por tipo de veículo, até para a gente verificar se tem um veículo que está gastando mais ou menos, isso também pode nos auxiliar para ver se esse veículo precisa de manutenção, né? Se está fora do esperado, se a gente tem que trocar, se não tem, se tem que fazer alguma verificação, então a gente já consegue ter esse tipo de visualização aqui. E o total de impressões por usuário também, que também é um outro fator, né, que é importante para nós, que a gente consegue verificar por comarca e por usuário, para verificar se tem alguém que está imprimindo mais ou menos, qual que está sendo essa relação de consumo, e de novo, né, se é uma comarca menor, se tem um número maior de impressões, é um dado que nos chama atenção e a gente verifica, né, se tem ou é algum problema local ou não, do sistema, do equipamento, enfim. Então, a gente consegue fazer essas validações. A gente também pode fazer filtros por comarca e por localidade. Como eu mencionei, em Cuiabá a gente tem 3 sedes, né, diferentes, 3 sedes administrativas, então esse local aqui para a gente é importante, para a gente saber de qual sede se refere, né, a relação de consumo de água e energia, relação de consumo de combustível e de impressões, né, a gente consegue ver tanto pela unidade e tanto pelo usuário qual que é a quantidade de impressões que a gente tem aqui no local. E, por fim, a gente tem os dados de orçamento, né, que é o nosso último, só que eu não vou entrar nele porque ele a gente já verifica de cara, né, quais são os dados apresentados e por serem dados sensíveis, a gente optou por não apresentá-lo agora. Mas foram esses, né, os nossos 5 iniciais, né, módulos. A gente já está pensando nos próximos e também no incremento desses, de quais informações que a gente já pode trazer, o que é importante de filtro, o que está faltando, alguma coisa assim, alguma visualização, ou alguma análise que a gente possa complementar para poder
né, responder aquilo que o usuário precisa e para o usuário também ter autonomia, né, não precisar ir, né, fazer pergunta para o departamento, né? Porque como o Fernando mencionou no início, a gente teve que ir atrás dos departamentos, né? Porque não era só o DTI que ia entregar a resposta que a gente precisava. Então, acabou que demandou um esforço grande de várias pessoas, de vários departamentos. E agora, com o Radar Smart, a gente não precisa mais ter essa ponte, né? Fazer essa ligação e ter esse tempo, né, de espera, de resposta, que às vezes não é o ideal. E a pessoa, né, não tem esse tempo para esperar, então agora a gente já consegue responder de forma mais rápida. É isso, Tati. Complementando também rapidinho a sua fala, para passar para a Lígia, é muito legal, assim, foi muito legal também nesse projeto a questão de como né, a jornada se deu também, né? Porque a gente você começa a tocar alguns pontos que você começa a observar realmente, né, Tati, mais do que eu tenho prova disso. Você começa a tocar pontos que aquelas bases iniciais não tinham dados suficientes para te alimentar o dashboard. Então, vamos lá, ajusta o sistema, vamos atrás de outras fontes, né, para a gente poder ter essa informação. Outras bases não eram tão confiáveis, porque os dados ficavam ali armazenados ali, né? Mas que não eram consultados, ou não eram explícitos assim, né? No dashboard para todo mundo ver, né? Então a gente teve também muitos desses dados, ir lá, tocar lá na fonte de dados, né? Mexer com o dono do dado ali, né, Tati? E lá no departamento falar, olha, cara, esse cadastro que você fez aqui, ele não tá legal, porque quando a gente tira o dashboard, quando a gente tenta montar lá o dashboard, os dados não estão vindo de maneira coerente. Então, esse processo foi legal, a gente tocar nessas fontes primárias de dados para saber, olha, né, esses dados estão confiáveis, estão sendo bem, né, a porta de entrada, né, o input deles estão sendo feitos de maneira correta, de maneira, né, confiável, né, enfim. E quando a gente toca nisso, né, quando a gente vai tocar em cada uma dessas caixinhas, a gente começa a validar isso, né. Então, isso passou, como eu falei, lá na fonte primária, lá a gente tem em muitos desses quadradinhos, a gente teve que tocar lá, mexer, readequar, enfim, para a gente poder, no final das contas, ter realmente um dado, né, como eu disse, confiável lá no final das contas, ali, né, na exibição final. Essa jornada foi muito legal para a gente também. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar primeiro aqui para a Lilian, que tem aqui no chat. Primeiro, o Danilo está falando parabéns pelo trabalho, a transformação de dados em conhecimento no ambiente público é de suma importância, e eu concordo com ele. E a Lilian está perguntando qual dados do portal da transparência vocês utilizaram e se foi apenas essa fonte de dados. Boa pergunta, Lilian. Eu vou passar para o Juraci, que é o cara da Monobro. Não é a sua resposta, mas vamos passar para ele dar uma explicadinha de maneira geral como é que foi essa coleta, Juraci, do sistema, né, sistemas, planilhas, portal transparência, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Acho que o pessoal já me conhece de outros eventos. Você já é de casa. Sou de casa. Eu faço parte do time de dados junto com o Fernando. A Tati também é quase do time também de dados. A gente está sempre em projetos conjuntos. E com relação a essa pergunta aí, grande parte desses dados estão no portal Transparência do Ministério Público, né? Então, por exemplo, se a gente olhar para o módulo pessoal, você pode entrar no portal Transparência do Ministério Público, cadastrar lá teu endereço de e-mail, teu CPF e fazer o download de planilhas que vão chegar nesse resultado que a gente tem aí de Big Number, por exemplo. Quantos servidores tem? Então, assim, grande parte deles estão, sim, no portal Transparência. Esses de processo mesmo da área finalística estão, porém, estão de uma forma diferente, né? Você consegue consultar processos lá no portal Transparência do Ministério Público. Mas ele é através de números, né? Às vezes você pesquisa o nome de uma parte ou você pesquisa o nome do processo. Para este projeto específico, a gente usou toda a base de dados do Ministério Público. Então, tem coisas que estão dentro do portal Transparência e tem coisas que não estão, né? Como é uma tomada de decisão da alta administração, então tem coisas ali que tem no portal Transparência e outras não. Com relação às fontes de dados, são diversas. Assim, de forma rápida, desse primeiro módulo, dessa primeira versão, a gente deve ter umas 12 fontes de dados diferentes, que às vezes vêm do MySQL, outras estão vindo de alguma API que a gente consulta através do Python e joga para dentro do nosso DW. O que a gente tomou como estratégia é o seguinte, como estava tudo
descentralizado, as informações estavam descentralizadas, e a gente gostaria de criar um produto centralizado, nós decidimos também centralizar a nossa fonte de dados. Então, tudo que estava em Postgres, MySQL, nós conseguimos criar API, conexões que jogasse essa informação dentro de um banco de dados ou um esquema, como tecnicamente, como o pessoal conhece a parte do Oracle, né? A gente criou um esquema lá chamado DW Radar Smart e concentramos todas essas fontes lá dentro. Então, assim, amanhã ou depois alguém queira fazer alguma manutenção específica no projeto, já sabe de onde vai partir, né? A gente vai entrar dentro do banco de dados do Radar Smart, fazer toda a engenharia reversa para entender todo esse processo. E o que ajudou bastante também, nós fizemos algumas transformações dentro do próprio Prepper, que ajudou. Então, assim, tem algumas mesclas, porém, ela deságua dentro de um container só, essas informações. Então, acho que tem cerca de quase 70 dashboards, fora, né, com essa velocidade. Então é importante também essa performance, só para complementar, né, Jura? exatamente. Você não comentou. Fora a parte toda de mobile, que é separada, tivemos que montar separado o mobile, né? Uma trabalheira e de tablet também. Você vê ali, ele é bem clean, né? O projeto, você bate o olho e você consegue entender de forma rápida as questões dos números, mas por trás dele, que nem a Verônica falou, tem muita coisa envolvida, né? Então, assim, a complexidade do projeto, a nível de desenvolvimento, ela é relativamente alta, né? Para você mexer no modo apartado, você precisa de um sincronismo junto com a equipe. Então, assim, nós fizemos vários testes de performance, juntando todos os workbooks, ou fazendo de forma separada também. Tem uns que estão de forma separada, outros estão juntos. Vai depender muito de como que está o volume de dados de cada projeto. A gente agora, por exemplo, a gente já startou um novo módulo, que é o módulo de contratação, né? Para vocês terem ideia, aqui todo o processo de contratação de licitações, de forma estratégica, o pessoal quer saber como que está o andamento de cada fase, se está demorando em algum departamento. Então, é um módulo bastante interessante que logo já vai estar inserido dentro do Radar Smart também. E é um hub, né? Esse projeto é um hub de informação que só tende a crescer. E mais assim, em um complemento, qualquer MP pode ter essa visão, né? Essa é uma ideia que serve para todos os MPs, porque praticamente são os mesmos dados e a mesma visão, né? Então é super interessante, como para apresentar até para os MPs aí quando vocês se encontram, né, da parte de transparência. Mas muito legal, né? Perfeito, Fernando. E só completando até falar de vocês também, tem a questão seguinte, acho que a Lilian perguntou sobre a questão de citar no portal de transparência. O portal de transparência da gente, a gente obedece uma resolução do CNMP. Então a gente não pode, enfim, né, assim, pelo menos dentro do modelo, o CNMP determina, olha, MPs, vocês têm que mostrar isso aqui transparência. A gente é até ranqueado, tem até uma nota dos MPs da transparência baseado nisso. E as informações que estão dentro do Radar Smart, como o Juraci falou, elas são muito mais estratégicas e gerenciais, né? Então, assim, por mais que o Juraci falou certinho, por mais que tenha todas as informações, né, a maioria das informações dentro do portal de transparência, mas essa visão gerencial, a resolução do CNMP não contempla ela e a gente precisava dela internamente, né? A gente precisava ter essa visão, né, estratégica da instituição, né, dos números estratégicos da instituição. Isso é muito legal porque a gente conseguiu fazer isso, né? São praticamente as mesmas bases de dados, mas com uma visão completamente diferente, né? A visão de estratégia, não só simplesmente para publicar no site e obedecer o Conselho Nacional, né? Interessante. E qual foi o maior desafio que vocês encontraram para chegar ao projeto como ele está hoje? Shura, quer completar aí também? Vou começar aqui e a gente continue com os outros dois, porque acho que desafios foram para todos os lados, assim, né? Mas acho que na minha visão, assim, falando mais parte negocial, né? Hoje eu lidero mais o time de dados ali, mas justamente essa parte de negócios.
Eu acho que foi aquilo que eu comentei lá atrás, Lígia, assim, quando você toca nas fontes primárias, é que você acaba encontrando os problemas, né, assim, né, quando você fala assim, olha, eu preciso saber quantas sedes a gente tem no Ministério Público, fala, legal, onde é que está esse dado, né? Ah, tem um cara que tem isso preenchido lá no plano do Excel, no departamento tal, entendeu? Ah, mas ele tem as coluninhas tal, tal e tal, mas ele quer saber mais coisas. Então, quando você começa a tocar nessas fontes primárias, acho que esse eu acho um ganho do projeto, né? Porque quando você quer os dados e eles realmente não existem, ou estão mal estruturados, ou está na planilha do OneDrive, do SharePoint de alguém, você começa a olhar e fala, não, peraí, a gente precisa reestruturar essa fonte primeira inicial para fazer isso. Então, em alguns momentos, né, a gente precisou fazer isso. Eu acho assim, quando a gente tem que, como a Tati falou, a gente tem que negociar com outros departamentos que são os donos dos dados, isso é uma parte também sensível, né, que você tem que ir lá, como é que tá, não tá, vamos adequar um sistema para poder ter mais esse campinho para a gente poder coletar, né, essa negociação entre, né, os vários donos de dados para chegar a um produto desse, da parte negocial, pelo menos, você enxerga como a mais sensível, assim, sabe? Que você tem que tratar com praticamente a instituição inteira, né? Para você conseguir consolidar um dashboard né, um projeto dessa magnitude, reunir tudo dentro de dashboards ali com big numbers, né? E que sejam confiáveis, né? E além disso, depois a validação disso ainda, né? Você coloca no ar, né? A Verônica sabe muito bem disso. A gente coloca no ar, volta para o departamento e fala, cara, alguém fala, esse dado não faz sentido. Fala, por que não faz sentido? Não, porque o jeito que aí vai descobrir que, né, que o jeito que o cara preenche, ele não dá importância para aquilo, então fala, ó, vamos parar agora, né? Precisa inclusive, muitas vezes, do patrocínio da alta administração para falar, olha, não, a gente quer esse dado. Mude a tua rotina, mude o jeito que você faz input aí, né? Porque a gente precisa dessa informação. Na parte negocial, eu enxergo pelo menos assim, foi, né, na minha parte aqui foi o maior desafio que a gente teve, né? Aí, tecnicamente, aí, e a parte estatística, a Tati e o Jura complementa aí. Uma coisa que não perguntaram é quanto tempo, né? Desde o início até o momento, né? Que ainda está. Essa versão não é a final, né? Tem sempre ajustes. Então, com relação ao tempo, esse é um projeto assim que se você fosse demandar o esforço de pessoa e o esforço de projeto mesmo, ele sairia em menos tempos, né? Mas a gente, estrategicamente, a gente tocou vários projetos em paralelo, né? E o tempo acabou se estendendo, né? Então, assim, a gente está desde abril, maio, trabalhando com levantamento de requisito, montando protótipo, estabelecendo a limpeza das fontes de dados, o ETL, a transformação e a criação de toda a visualização dentro do Tableau, né? Então, assim, acho que de abril para cá, esse projeto nasceu de fato, né? Então, a gente já tem 5 módulos bem consistentes, né, dentro dele, e a ideia é que os próximos módulos, eles vão sendo inseridos e vão gastando menos tempo, porque já está bem estruturado, né? A gente já sabe como lidar com o próprio workbook ali do Tableau para poder montar os outros novos, né? Então, assim, a gente tem aí de trabalho uns 8 meses, assim, de projeto. A ideia é que ele se estenda por mais 8 e triplique essa quantidade, porque, assim, é que nem o Fernando falou, temos 50 sistemas. Alguns deles são estratégicos, né? Se a gente colocar aí que pelo menos uns 10, 15 são extremamente estratégicos, certamente a gente ainda vai crescer bastante com o Radar Smart. Então é isso, eu acho que a gente tem 5 módulos ali, a gente tem gasto ali uns 2 meses, 1 mês e meio para cada módulo, assim, bem consistente entre levantamento de requisito, tratamento de dados, validação, criação, validação, teste e disponibilização. Só complementando, acho que essa parte de validação foi uma parte bem, assim, que demanda também, né, dos outros departamentos, né, de tempo, né, que cada um está desenvolvendo seus projetos, né, o seu trabalho ali, então isso demanda bastante. E também algumas especificidades também, né, de dados, de cadastros, igual, por exemplo, de pessoal. Às vezes são coisas muito específicas, né, que uma pessoa foi cadastrada de forma específica e a gente precisa que ela esteja no sistema cadastrada daquela forma. E naquela hora quando a gente vai trazer esse dado, o dashboard acaba dando inconsistente, mas
pela especificidade desse dado. Então, aí são outras coisas que vão demandando também, né? Você identificar qual dado que realmente precisa daquela especificidade que a gente precisa tratar de forma diferente. Um exemplo é o próprio PGJ, né? Quando a gente conta ele como Procurador-Geral de Justiça, como promotor, então acaba que dá umas duplicidades que a gente tem que adequar ali dentro do sistema para apresentar o dado correto. Então, isso também demanda um tempo de análise ali, de Um projetão, né? Um grande projeto, várias áreas, várias estruturas, vários KPIs. Parabéns, pessoal, realmente, um projeto desse, muito bom. Como eu falei, o legal, Lígia, é a questão realmente do engajamento do pessoal, né? Quando a gente percebe, tanto o time de dados, quanto o time de estatística da Tati, quanto a própria administração superior, quando a gente, né, apresentou que a gente poderia fazer isso assim, né, virou uma prioridade institucional, assim, né? A própria administração superior apoiou o projeto, isso é importante também, né? Não adianta a gente ter vontade aqui, né? A gente costuma falar aqui embaixo, aqui de fazer as coisas, quando a gente não tem esse patrocínio superior, né? Então, assim, quando eles deram essa carta branca para a gente, deram nessa prioridade de projeto, ele realmente, né, deslanchou e, como eu falei, e hoje a gente já começa a ter esses resultados muito, né, muito rápidos, assim, né, na mão deles consumirem esses dados efetivamente, né. A gente tem até, Verônica, a gente tem até a ideia também de deixar esse próprio dashboard dentro de uma televisão, na sala do diretor-geral, na sala do PGJ, para justamente ele tá vendo aqueles números, assim, ele, sem pedir para o monitor abrir, exatamente, passando a tela na frente dele, para ele, né, ter aquele número sempre na ponta da língua, digamos assim, né? Dele. Sim. E a gente não comentou, uma coisa super importante, né, é que a gente conseguiu criar um template e foi aprovado, e aí tudo facilitou. E não foi só um template, né? A gente definiu o que a gente queria mostrar e agrupar em cada módulo do portal, né? Que é muito legal. Que isso é importantíssimo, porque às vezes você começa um projeto, aí fica só arrumando os dados, e não definiu qual foi o mockup, o que realmente você precisa, quais foram as perguntas que você não estava respondendo e agora você vai responder, e onde encontrar. Então, foi muito bem elaborado, o time está de parabéns, né? Não é só o Tableau, né? Não é, né? Tem muito além disso, né? Tem toda a organização do projeto, planejamento, levantamento de requisitos, tratamento de dados, engajamento dos usuários, né? Que é importantíssimo, participação, validação dos números, quer dizer, é fantástico, né? Muito. Para vocês terem uma ideia de como que esse projeto ele é tão interessante, a gente está passando por um processo de transição aqui, né, da PGJ atual, está saindo, vai entrar um novo, e vai ter uma mudança, assim, às vezes pequena ou grande, mas quem está chegando agora vai conseguir olhar para dentro desse projeto e ter respostas rápidas com relação a números que possivelmente ele demoraria tempo para poder ter consciência, né, dessas informações. Então, até nesse processo ajuda bastante, né, de uma mudança e de um entendimento de como que está andando a instituição e para você tomar as decisões já baseado em tudo isso. E, Lígia, você vê assim, pessoal, administrativo, orçamento, sustentabilidade, isso se encaixa em qualquer empresa, né? É isso. Exato. Essa é uma grande verdade. Né? Exato. Um modelo muito bem bolado. Né? Parabéns aí para o Fernando e para a equipe. O Fernando é só um peão dentro desse xadrez aí, tá? Nada. O projeto foi muito, muito maior do que a gente, assim, que eu falei, foi institucional mesmo, assim, sabe? Isso que né? Muito bom. Legal. E eu concordo com a Verônica exatamente, são um projeto, né, que a gente que se encaixa realmente em qualquer empresa, né? Não importa o segmento, a indústria, né? O mercado. Mas também assim é muito legal a gente ver, né, Verônica, como que a demanda para isso está vindo do negócio, né? Então, assim, olha que interessante, foi uma apresentação para participar de uma TV, né, de um programa de TV, em que saiu um projeto desse tamanho, né? Então é gostoso, porque às vezes a gente sofre, né? A gente fica tentando empurrar algumas coisas para o time de negócio
E para eles para alguns é muito complexo, porque, né, você falou, Fernando, de alguns processos internos, né? Várias vezes eu me deparei com times que preferiam mandar um e-mail, por favor, me passe a informação tal, do que ter isso dentro de um dashboard. Isso é meio que absurdo, mas é muito bom quando a gente vê que a área de negócio começa a olhar para os dados e começa a puxar demanda, porque, na verdade, é o ciclo natural, né? Deveria ser assim, né? Exato. Não é uma coisa estática, né? Me passa aí um número de integrantes. Quantas pessoas estão de férias? Quantos estão doentes? Não, né? Não é estático, isso está mudando todo dia, né? Exatamente. Mas assim, o depoimento nosso, Lígia, Verônica, é que isso acaba virando, perdão a palavra, começa a virar cachaça, né? Porque quando o cara tem isso na frente, ele quer cada vez mais, né? Assim, né? Ele começa a ver que tem o número dele, pode ter esse número muito fácil na frente dele, aí já pede mais eu quero mais um card disso, não dá para puxar mais um card daquilo, não dá para tirar mais essa informação, não dá para ver mais isso. Então, assim, quando você apresenta, né, também do projeto desse na frente dele, é legal que isso começa a virar, né, começa a virar dependência, digamos assim, né? Ele começa a olhar aquele dashboard, começa a achar muito interessante, muito fácil para ele visualizar, parar de mandar esse mês, igual ele já falou, tem isso muito fácil, né, como a Verônica disse também, até no celular dele, no tablet dele, na mão dele, né, em casa, ele abrindo lá da noite, rolando o númerozinho para aguentar os números MP. Então, inverte essa demanda, né? A gente começa realmente mostrando um projeto, apresentando a partir de uma entrevista, como a Lígia falou, mas que a gente sabe que esse projeto a gente já tem ele como orgânico, assim, né? A gente sabe que ele não vai parar, que ele não vai, a gente vai chegar no dashboard, legal, versão 1.0, 2.0, ninguém precisa de mais nada. Essas dúvidas já né, durante o projeto já começam a surgir, né? Hoje a gente não responde só mais aquelas 15 perguntas para o procurador geral. Hoje, se ele fizer, sei lá, né, tudo bem que não dá para englobar todas as perguntas do mundo, né? Mas hoje, se ele fizer mais, sei lá, é infinita hoje o que ele responde, quando o Tati mostrou. Eu quero saber um assunto tal, de um processo tal, de uma comarca tal. Você coloca 3, 4, te dá ok, você tem o número da mão, né? Isso é muito bacana, de maneira muito rápida, né? Em fração de segundos ali. E aí, Verônica, você falou que a questão não é só o não é só o Tableau, realmente não é só o Tableau. Mas agora, dando o depoimento aí para a comunidade, a ferramenta Tableau realmente foi uma coisa que tornou isso possível, né? Como eu falei, a gente tem sistemas aqui, sei lá, há 20 anos para cá. Mas a gente precisava realmente de uma ferramenta que trouxesse essa facilidade, entre aspas, né? A gente conseguir realmente unificar isso num lugar só, que a gente conseguisse fazer essas jornadas pipeline de dados de uma maneira segura, de uma maneira coesa, de uma maneira, como o Juraci falou, que a gente pudesse transformar isso de uma maneira orgânica, que não fosse um sistema lá desenvolvido lá em Python, lá que a gente precisava de um especialista para mexer, né? Assim, um especialista em qualidade de programação, desenvolvimento. E isso, para a gente transformar isso em orgânico, para isso crescer de uma maneira sustentável, rápida, né? Que a gente consiga atender demandas de uma maneira bem mais rápida quando ele tiver a versão no ar, a gente precisava de uma ferramenta realmente de uma ferramenta como a Tableau do nosso lado. A gente não faria isso sem ela, assim, sabe? Perfeito. Eu sou suspeita, né, Lídia? A ferramenta não é tudo, mas ajuda bastante, ajuda, né? Exatamente. Então tá bom, ótimo. Excelente. Parabéns. Fechamos o ano com chave de ouro. Caraca, pô, muito bom, muito bom. Excelente. Voltem sempre, gente. Vocês estão sempre trazendo cases maravilhosos para a gente. Voltem sempre. Estamos sempre à disposição. Estamos sempre com de portas abertas para vocês. A gente sabe que a comunidade de vocês é uma comunidade muito engajada, né? E, como eu falei, no fim das contas, o que a gente faz aqui também, querendo ou não, é uma prestação de contas para a própria sociedade, né? Para o pessoal que está assistindo, né? A gente, quando montou o núcleo de ciência de dados aqui dentro, escritório de dados aqui dentro, a gente tinha muito essa vontade de saber que tem muitos dados, mas como é que a gente transforma isso realmente em informação, né? Para tomada de decisão. Então, assim, é legal quando a gente vê, assim, eu como um servidor da instituição, né, um cara que também gosto muito de trabalhar com, trabalhei muitos anos aqui dentro com sistemas e tal, é muito legal quando a gente vê que a instituição está preocupada com isso também, né, isso mostra esse aumento de eficiência, né, muitas vezes as pessoas olham órgãos públicos como uma coisa muito burocrática, como, né, uma coisa que ninguém está muito aí, não está muito preocupado, mas, assim, a gente tem muito esse diferencial, assim, né, eu posso falar, assim, por causa, né, por experiência própria, que é um ministério, pelo menos o Ministério do Mato Grosso, é um ministério muito engajado com melhoria de desempenho, com melhoria de resultados, com essa preocupação de entregar realmente valor para a sociedade, né, que são os pagadores de impostos no fim das contas, né, quem paga o nosso salário. Então esse engajamento é muito legal, a gente fazer parte de um time, né, dentro de uma instituição que tem esse propósito, tem essa visão, para a gente é muito legal também. Tá? E mais uma vez agradecer o convite de vocês, estamos sempre à disposição. Parabéns aí, foi ótimo. Sim. Vamos disponibilizar o videozinho, né, na comunidade, no YouTube, sim. Compartilhar aí com todo mundo. Sim. Perfeito, vamos lá.
Obrigada pela participação de vocês, obrigado também pelo pessoal que está aqui, que atendeu hoje, e vamos continuando aí. Como é o último do ano, né, Verônica? Então, boas festas para todo mundo, ótimo ano novo, né, bom Natal, e que o ano de 2025 seja 1000 vezes melhor. Para todos nós. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tchau, tchau, turma. Até logo, até a próxima. Tchau, tchau, turma. Obrigada, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.